Te convido a abrir sua Bíblia comigo em Lucas capítulo 24, versículo 13. Lucas capítulo 24, versículo 13. O meu tema hoje é um tema um pouco diferente, porque tive até que pedir conselho para a Jussara ali do português. Tem uma palavra em inglês que é derivado, imagino que seja do latim, que é incognito. Que em português a gente normalmente usa ela como um substantivo, né? A gente fala, essa é uma incógnita. A gente usa ela no substantivo. Mas eu descobri hoje que ela também pode ser um adjetivo. E hoje eu vou usar ela como um adjetivo. Amém? Hoje eu vou falar sobre o Jesus incógnito. Amém? Amém? Você parece que não gostou muito não. Amém ou não? Amém. O Jesus incógnito. Lucas capítulo 24, versículo 13. Você está lá comigo? Diz assim: naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios, mais ou menos umas 7 milhas. E iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa? E que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único, porventura, que tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias? Ele lhes perguntou: quais? Vira para quem está do seu lado e pergunta: quais ocorrências? Pergunta eu: o que aconteceu? E explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel, mas depois de tudo isso, é já o 3º dia desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres, das que conosco estavam, nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmaram que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Então lhe disse Jesus: ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde, e o dia já declina. Entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou e, tendo o partido, lhes deu. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da sua presença. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, que horas? Na mesma hora. Ué, mas não estava entardecendo, não era perigoso andar de noite, não tinha... Não, na mesma hora, diga comigo, na mesma hora. Levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão.
Então os dois contaram o que lhe sucedera no caminho, e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Aleluia. Graças a Deus. Vamos falar hoje sobre o Jesus incógnita. Amém? O Jesus incógnito, né, Jussara? O Jesus incógnito. Feche seus olhos. Pai Celestial, obrigado pela tua palavra. Celebramos a ti, te louvamos. Pedimos a Deus que tua palavra possa residir nos nossos corações, fazer morada em nós, estar arraigada. Vamos ser transformados, mudados, moldados, inspirados, renovados por ela. Só tu tens palavra de vida eterna, não temos mais para onde ir, Senhor, e em ti nós nos apoiamos, celebramos o Senhor na beleza da tua santidade. Tu és maravilhoso, ó Pai, em nome de Jesus, amém e amém. Graças a Deus. Se assente, louvando ao Senhor. Há 2 semanas atrás nós falamos sobre o sabor azedo da vitória, né? Quando tratamos a respeito da crucificação e da morte de Jesus, foi uma forma de preparar os nossos corações para uma mensagem também de ressurreição. Nessa mensagem, 2 semanas atrás, nós falamos um pouco sobre isso, sobre o fato de que, normalmente, para experimentarmos o sabor doce da ressurreição, é necessário atravessar o azedo, o amargo, azedo, vinagre azedo, o azedo da crucificação, porque o evangelho é uma mensagem que na verdade expõe não apenas o desfrutar das benesses do Senhor. O evangelho na verdade é uma mensagem que expõe a morte que é necessária para que possamos então ter vida eterna. Não tem como alcançar a vida eterna com o Senhor sem que primeiro nós nos entreguemos diante dele, como Paulo disse, sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor, que é a renúncia do nosso eu, o abandono de si mesmo, para que possamos então viver e desfrutar de quem Ele nos criou para ser. E temos então a nossa referência sendo Cristo o ressurreto, ao invés de termos como referência Adão o caído. E então, nessa atitude de, pela fé, receber Jesus em nossos corações, estamos de fato crucificando a nós mesmos com Ele. Paulo também disse, eu já estou crucificado com Cristo, e agora não vivo mais eu. Eu não sou eu mais que estou regendo a minha trajetória, a minha vida, eu estou sujeito à sua vontade. E isso é vital, é importantíssimo que entendamos, que não tem ressurreição sem antes ter morte. A mensagem do Evangelho basicamente é essa. Quando a gente prega um Evangelho que não contém morte na sua essência. O Evangelho é uma mensagem forte. É simples, mas é forte. E muita gente quer viver o Evangelho sem experimentar essa fase de auto-entrega, de entrega do eu, da sua vontade, das suas paixões, das suas tendências, tudo aquilo que compõe a fraqueza de quem eu sou precisa ser entregue diante do Senhor no altar. Por isso que no deserto, quando Deus mandou que o tabernáculo fosse erigido, fizessem o tabernáculo, que era um símbolo da completude de Cristo no meio do povo, o tabernáculo, quando você entrava nele, ele começava por uma área que era aberta, chamada átrio, mas o átrio não era um lugar limpinho, um lugar organizadinho, bonitinho. O átrio era um lugar que tinha o cheiro de morte, cheiro de carne queimando em cima do altar, era sangue
sangue de animais espalhado por todo lado, e era o único lugar que tinha que ter uma pia de bronze, tinha o altar do sacrifício e uma pia de bronze em seguida, porque os sacerdotes, eles se sujavam tanto no ato de sacrificar os animais, que eles tinham que se lavar e se limpar antes de entrar na tenda da congregação. Por quê? Porque entrar na presença de Deus, temos que primeiro passar pela cruz, tem que primeiro passar pela morte. E é aí que os nossos pecados são tratados, e que a nossa reconexão com o Senhor é estabelecida. Quem está me entendendo, diga amém. E falamos sobre isso na última vez, há 2 semanas atrás, e hoje eu quero tratar um pouquinho contigo sobre a experiência da ressurreição, porque esse evento aqui, ele se dá em seguida do sepultamento de Jesus. E vemos 2 discípulos extremamente desencorajados e chateados e entristecidos, porque as expectativas deles não haviam sido cumpridas. Eles não tiveram as suas expectativas atendidas da forma como esperavam. E a gente vê isso muito bem descrito no bate-papo deles com Jesus, sem que eles percebessem que fosse Jesus. Eu escolhi esse tema porque eu acho que esse tema ilustra muito bem o nosso relacionamento com Jesus, que temos às vezes em alguns níveis. A palavra incógnito é um adjetivo masculino que significa não conhecido, que não se dá a conhecer, não reconhecido ou identificado. Um indivíduo cuja a identidade se desconhece. O Jesus incógnito. Esses 2 homens, pessoas, não sabemos se o segundo era também um homem, podia ser marido e mulher, nós não sabemos. O primeiro, sabemos que o nome dele era Cleopas, e o segundo a gente não tem informações. Essas 2 pessoas estavam caminhando em direção a um vilarejo próximo de Jerusalém, cerca de 7 milhas de distância de Jerusalém. Eles estavam caminhando, discutindo sobre as decepções que haviam tido com o ministério de Jesus. A tristeza de uma perda que era referencial para o seu viver, para a sua religião, para a sua fé. E eles deixam bem claro algo. Eles dizem, quando Jesus se aproxima, sem que eles reconhecessem que era Jesus, ele ainda incógnito, eles começaram a dizer para Jesus: você está vivendo aonde, que você não sabe o que vem acontecendo nesses últimos dias? Os principais sacerdotes, os nossos governantes, eles fizeram um complô, conspiraram e mataram o nosso Senhor. E a gente tinha esperança. Se você perceber no texto, a frustração deles, para mim, é nítida, fica nítido para o leitor. No versículo 17, versículo 18 melhor, Cleopas respondeu dizendo: és o único que porventura tem do estado de Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias? Jesus pergunta: quais ocorrências? O que aconteceu? Aí ele diz: Jesus o Nazareno, que profeta poderoso em obras, em palavras diante de Deus, de todo o povo, como os principais sacerdotes e nossas autoridades entregaram para ser condenado à morte e crucificaram. Versículo 21. Ora, nós esperávamos que fosse ele. A gente tinha uma expectativa de restauração. A gente tinha uma expectativa de mudança. Ele era quem restauraria Israel. Era ele. Era ele. Qual restauração de que eles estavam falando? Eles estavam falando da restauração de Israel do Império Romano. A expectativa deles era que Israel fosse, por Jesus, liberto da opressão romana. Eles estavam com a expectativa errada daquilo que o Cristo queria fazer. Então eles estavam chateados em seguida do sepultamento de Jesus. Estavam chateados, entristecidos, porque a expectativa deles não havia sido cumprida. E é importante notarmos isso, porque tem uma foto aqui interessantíssima, que é: eles estavam na presença de Jesus ressurreto, chorando o Jesus sepultado. Vou falar isso de novo. Eles estavam na presença do Jesus ressurreto, chorando a perda do Jesus sepultado. Quem está me entendendo? Eles estavam
palavras, angustiados por uma situação que Deus já havia revertido. Meu Deus, se isso não te dá alegria e esperança, eu não sei mais o que pode dar. Porque, meu irmão, se você hoje se encontra chorando por alguma situação, pode ser que o Jesus esteja em na tua vida, que você ainda não tem identificado, que na verdade você não está sozinho coisa nenhuma, é Ele quem está do seu lado, é Ele quem está te acompanhando, e Ele já perdeu a situação pela qual você hoje nutre uma tristeza e uma angústia. Aleluia. Existe um Deus que não se esqueceu de nós, um Deus que não se esqueceu dos seus, um Deus que ainda que Ele não seja identificado por você, Ele está a postos e de prontidão para te acolher e para resgatar você na sua angústia. Diga comigo, Cristo. Diga mais forte, diga o Cristo. Diga mais forte, diga o Cristo. Incógnito. Eles choravam uma situação que já tinha sido revertida. Quem está me entendendo? Eu não sei se você já se preocupou com algo que na verdade já estava resolvido. Meu Deus. Ontem tivemos aquela festa, aquela celebração com as crianças, aquela coisa maravilhosa. Aí chegou no fim da festa, todo mundo se arrumando para poder ir embora e tudo e tal. Daqui a pouco vem a irmã Glaucia. Gente, alguém viu minha chave? Alguém viu minha chave? Alguém viu minha chave? Ninguém viu a chave. A chave daqui, a chave dali, a chave da acolá. E procura lá atrás de carro, liga pro pessoal. Gente, você levou minha chave por engano. Cadê a chave? Cadê a chave? Cadê a chave? Procuramos a chave. O pessoal procurou a chave mais de uma hora, procurando a chave. Daqui a pouco desistiu. Aí para Alessandro estava lá longe. Alessandro veio me buscar a chave reserva do carro e tirou o Alessandro de casa. Alessandro saiu de casa e veio e tudo e tal, certamente felicíssimo, satisfeito. Veio o Alessandro para trazer a chave. E preocupado, eu vou fazer a cópia da chave custa caro, e não sei o que, cadê a cópia da chave, e não sei o que, cadê a chave, daqui a pouco olhou atrás de um móvel assim, a chave estava lá. Aí ainda, não sei, nem lembro que eu falei, não sei se foi a Jane que falou, esse foi o único lugar que a gente não olhou. A chave, uma preocupação enorme. O Alessandro saiu de lá de longe para poder vir ajudar a resolver o problema, que na verdade, nem problema era. Já estava resolvido. Muitas vezes nós vivemos com uma angústia de um problema que Deus já solucionou. Eles choravam a morte do Cristo sepultado ao lado do Cristo ressurreto. Que Jesus formou a sua situação, mas você ainda não percebeu? O Cristo incógnito, aquele que vem, faz e permanece despercebido. Quem está me acompanhando? Essa foto dessa interação dessas pessoas com Jesus enche o meu coração. Por quê? Porque me ensina que nós precisamos tomar cuidado. Às vezes nós não reconhecemos Jesus nos momentos mais críticos. Porque é fácil ver Jesus num ambiente de glória, com a presença e tudo e tal, e o grupo de louvor cantando, não o grupo de louvor de hoje, porque hoje, fora a Jaqueline, estava complicado. Pessoal, todo mundo viajou, no domingo de Páscoa, todo mundo tirando férias, todo mundo, a irmã Ingrid com compromisso de coral, mas o resto está todo mundo viajando. Quando chegar domingo que vem, você pode dizer para todo mundo que estava ausente hoje, falar, viajando.
Aí no louvor, o louvor tocando, aquela glória, aquele negócio, você levanta a mão e tudo, celebra. E que maravilha, glória a Deus, e tudo e tal. É fácil ver Jesus nesses momentos. É fácil ver Jesus. Fácil ver Jesus com a conta bancária gorda. É fácil ver Jesus quando seu carro está andando bonitinho. É fácil ver Jesus quando seu filho está tirando nota boa. Fácil ver Jesus quando o casamento está indo bem, você volta de lua de mel, ver Jesus é maravilhoso, fácil demais ver Jesus, quando está tudo bem, está tudo certinho, é fácil ver Jesus quando você nem sabe onde é o hospital, é fácil ver Jesus. A minha pergunta é, você consegue enxergar Jesus nos momentos mais críticos? Porque essa deve ser a nossa primeira reação diante de um impacto de algo negativo nas nossas vidas. A nossa primeira reação deve ser: onde está Jesus? Eu preciso encontrar Jesus. Porque o fato de que nós não o percebemos não significa que ele está ausente. Diga isso para quem está do seu lado. Diga: o fato de que você não o percebe não significa que ele esteja ausente. Aleluia. E aqueles homens conversando, batendo um papo sobre as suas tristezas. De repente, chega um camarada diferente, um cara estranho, desconhecido. O que vocês estão chorando aí? O que vocês estão choramingando? O que aconteceu? Aí, se fosse a versão, Cleito, super hiper atualizada, com notas de... seria mais ou menos assim: você estava aonde? Como você não sabe o que estava acontecendo em Jerusalém? Aí eles começam a dizer para o Jesus incógnito, o Jesus não reconhecido, eles começam a dizer a ele o motivo da sua tristeza e da sua frustração. E é interessante porque eles viam ele como um estranho. Jesus era estranho para eles, mas eles não eram estranhos para Jesus. E é maravilhoso isso para mim, porque eu sei que eu estou falando hoje para pessoas que talvez entendem a realidade de Deus como uma realidade estranha para você. Estranha para a sua cultura, para aquilo que você já teve de experiência de vida. Talvez falar de Jesus seja algo estranho para você. Ainda que Jesus seja estranho para você, você não é estranho para Jesus. Você é conhecido por Jesus. Aleluia, aleluia. Eu louvo ao Senhor, que quando Jesus era estranho para mim, eu não era estranho para Ele. E Ele se estendeu, Ele se esticou para poder ser a ponte que me reconectasse e me trouxesse de volta em comunhão com meu Criador. O Jesus que eu estranhava, não me estranhava da mesma forma. Eu sempre fui filho. Encoste em quem está à sua volta aí e diga: você sempre foi filho. Você pode ter conhecido Jesus agora, há um mês, há um ano, há 5 anos, há 10 anos. Você pode ter se afastado um pouco e ficado longe da presença do Senhor 1 ano, 2, 5, 10. Você pode ter estado longe durante um tempo, mas eu digo para você, Ele nunca esteve longe de você. Você pode ter conhecido Ele ontem, mas Ele te conheceu antes que você estivesse no ventre da sua mãe. Ele te conhece pelo nome. A Bíblia diz, Júnior, que até os fios de cabelo da nossa cabeça são numerados. Para uns são mais fáceis do que para outros. Mas olha só, não é só a quantidade, Bruno, não é a quantidade, os fios de cabelo são numerados. Ou seja, quando você tira o boné e sai aqueles 4, 5, 6 cabelo que sai, Ele sabe não apenas que saiu 6, mas Ele sabe que os que saíram foi número 12.708, número 716, número 1592. Ele sabe quais são os... Entendendo?
Ele disse para o profeta no Velho Testamento: antes que você fosse gerado no ventre da sua mãe, eu já te conhecia pelo nome. Meu Deus. Agora, tem uns 6 meses que você chama o Joshua e chama o nome dele e ele sabe que você está falando com ele. Até uns 6, 7 meses atrás, você falava Joshua, Joshua, Joshua. A gente quer acreditar que ele sabia, mas sabia coisa nenhuma. Antes que o Joshua soubesse que o nome era Joshua, Deus já chamava ele pelo nome. Eita Jesus, quem está me entendendo? Comigo, quando eu nasci, ia ser Jefferson Júnior, Jefferson Filho, nem sei, graças a Deus que não aconteceu anyway. Meus pais contam que quando meu pai olhou para mim e falou: esse menino tem cara de Jefferson não, mas qual vai ser o nome do menino? A gente não sabe. Fiquei mais de mês sem nome, meu nome era o menino, mais de mês. Na época, eu sou de 89, auge do Maradona. Minha mãe conta que o meu tio, o irmão dela, um dia, aí falava: põe João, põe não sei o que lá, põe esse, põe fulano, põe Guilherme, põe não sei o que. Aí meu tio gritou do lado do quarto: põe Diego. Tá aí, Diego, vai ser Diego. Pô, ficou Diego. Meu nome nasceu assim, já tinha mais de um mês de vida. Fui registrado quase um mês depois que eu nasci. Enquanto as pessoas me chamavam de menino, Deus já me chamava pelo nome. Oh, meu Deus, eu não sei, meu irmão, ainda, eu não sei em qual estágio de relacionamento com Deus você está. Ainda que o estágio de relacionamento que você tenha com Deus é um estágio ainda de achá-lo estranho, você não é estranho para Ele. Ele te conhece. Ele tem propósito na sua vida. Ele te ama. Oh, aleluia. Ele te ama a ponto de ter morrido com você em mente. Se você crê nisso, levanta a tua mão para o alto e diga: eu não sou estranho para o meu Deus. Esse estranho chega do lado dessas duas pessoas. E essa é uma das duas coisas que eu enxergo nesse texto, que eu quero que você leve isso para cá. O primeiro é quando o estranho se torna um amigo. O estranho se torna um amigo. Porque tudo começa com essa caminhada despretensiosa. A gente calculou no primeiro culto, para caminhar cerca de 7 milhas entre Jerusalém e Emaús, leva mais ou menos 2 horas e meia, né? 2 horas e meia, mais ou menos. Caminhando num passo normal. Caminhar muito rápido, porque eles estavam caminhando e conversando. Senão você não consegue conversar direito. Cerca de 2 horas e meia. Esse estranho caminhando com eles. Diga comigo, caminhada. Meu Deus, que coisa linda. Meu irmão, eu fico... Essa foto, essa história, me deixa encorajado de saber que, ainda que eles não estivessem percebendo, eles estavam caminhando com Cristo. A nossa caminhada com o Senhor, às vezes, ela é incógnita. A nossa caminhada com o Senhor, ela nem sempre é explícita. Às vezes a gente não percebe. Mas depois de anos, quando a gente olha para trás, a gente percebe que os nossos passos sempre foram ordenados pelo Senhor. Eu não sei se você já teve essa experiência de viver durante um período de tempo achando que estava desgovernado, mas um belo dia você olhou para trás e percebeu que era Deus que estava contigo o tempo todo. E é nessa caminhada que Jesus vai se revelando a eles pouco a pouco. Ele vai se revelando a eles. O processo de quando um estranho se transforma um amigo. Eu acho lindo isso, porque se você for olhar
a última palavra de Jesus para os seus discípulos, antes dele ser assunto aos céus, Jesus deu a eles uma orientação. Qual foi a orientação? Esperai em Jerusalém. Esperai em Jerusalém. Fica em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Fica em Jerusalém, fica quietinho aí, não sai de Jerusalém. Vira para quem está do seu lado e fica quieto aí. Fica quieto aí. Sabe o que é interessante? É que essa foi a orientação de Jesus para os seus discípulos. Mas ele caminha com esses dois na direção oposta. Ele caminha na direção errada. Ele vai com eles para longe de onde os outros discípulos tinham que esperar. Por que Jesus, Gláucia, não parou com eles ali e falou: o seguinte, vocês estão tristes aí, tudo e tal, o negócio é o seguinte, vocês estão indo para o lugar errado, eu sou Jesus, vamos comigo, a gente tem que voltar para Jerusalém, vocês têm que esperar lá. Por que Jesus caminha com eles? E não é caminha 2 quadras não, caminha 7 milhas, 2 horas de caminhada. Eu não sei se você gosta de caminhar, se você é um que ainda precisa de libertação, eu não sei se você é um desses. Eu só ando quando estou pagando pela esteira, aí eu ando, e mesmo assim quando eu chego na academia, eu rodo o estacionamento umas 4 vezes para achar uma vaga na porta. Tem misericórdia, ora por mim. Jesus caminha com esses caras 7 milhas. E o pior, 7 milhas na direção errada. E eu sou muito encorajado com isso. Você sabe por quê? Porque isso diz para mim que Jesus me encontra aonde eu estiver. Jesus me encontra aonde eu estiver. Não importa em qual direção eu esteja caminhando, Jesus pode me encontrar lá. Existe uma mentira que Satanás quer nos convencer de que para encontrar Jesus eu preciso mudar isso, mudar aquilo outro. Eu preciso mudar o que eu uso, eu preciso mudar o lugar, eu preciso mudar as pessoas com quem eu amo, mudar isso, aquilo. Você não precisa mudar nada. Jesus te encontra onde você estiver. E é interessante porque durante a caminhada Jesus revela a eles. Depois que eles têm a revelação, o que eles fazem? Na mesma hora, eles vão para Jerusalém. Porque quando Jesus é revelado, as coisas mudam, o nosso caminho muda. Quem está me entendendo? O que eu não preciso mudar nada para que ele me encontre. Ele me encontra onde eu estiver. Glória a Deus, aleluia. Se preocupa muito, né? A gente se preocupa muito com os nossos filhos, se preocupa muito com a situação do nosso cônjuge, preocupamos muito com os nossos amigos, os nossos familiares. A gente se preocupa muito. Meu Deus, fulano está distante do Senhor, fulano isso, fulano aquilo, eu tenho que ir lá correr, pegar fulano e voltar com fulano para Jerusalém, não, meu irmão, Jesus encontra ele onde ele estiver. Não importa o que ele esteja fumando, não importa aonde ele esteja indo, não importa o que eles estejam fazendo, não importa, Jesus os encontra onde eles estiverem. Ele vai, mesmo na direção errada, Jesus vai aonde eles estão. 7 milhas caminhando na direção errada. Por quê? Porque aqueles dois eram importantes. E a Bíblia não mostra eles como 2 pessoas importantes. Muito pelo contrário. A Bíblia só dá nome de um, o outro permanece anônimo. A gente não sabe. E aquele que a Bíblia nos dá o nome, que é Cleopas, a gente nem sabe de onde esse cara é. Cleopas de onde? Cleopas de Felicina? Cleopas de Tabirinha? Cleopas de Valadares? Só tem mineiro aqui, não é possível, né? Cleopas de onde? Que Cleopas? Cleopas, filho de quem? Pai de quem? Que é esse Cleopas? Ele era oficial de algum lugar? Ele tinha algum título? Ele tinha algum ofício? Alguma coisa? A gente não sabe. É Cleopas. Cleopas de quê? Não sabe. Cleopas.
A Bíblia nem não fala nada a respeito dos dois. Aí eu fico pensando o seguinte, Jesus sabia que depois de ressuscitar, ele tinha 40 dias apenas. 40 dias antes de ser assunto aos céus. Ele ficou 40 dias com os seus discípulos. 40 dias. 40 dias só para realizar o tanto de coisa que ele realizou. 40 limitado, dias contados, cada hora, cada minuto, cada segundo de Jesus, ele precisava ser intencional. Aí ele pega quase que um dia inteiro e gasta andando com duas pessoas que a gente não sabe nem quem era. Por que isso? Eles eram importantes para ele. É tudo que a gente precisa saber. E eu louvo a Deus que o segundo companheiro ficou anônimo. Sabe por quê? Porque você pode colocar seu nome ali. Você pode colocar seu nome ali. Estava lá, Cleopas e Heronidson. Cleopas e Tiago. Cleopas e Cleiton. Ó, dá até uma dupla sertaneja essa daí. Quem está me entendendo? Eu acho lindo isso. Que onde tantas pessoas, até nós mesmos, ignoramos esses, não sabemos o nome deles, o ofício, não sabemos quem são, a importância. Jesus se importou. E talvez você está me ouvindo, você que está aqui, ou você que está na internet, você está me ouvindo, e você pensa, pastor, não sou ninguém. Eu não tenho departamento na igreja, não tenho nada, não tenho isso, não tenho aquilo, não tenho dinheiro, não tenho não sei o quê. Ninguém sabe quem eu sou. Jesus sabe quem você é. E Ele se importa com você. Ele se importa com você a ponto de ir até onde você está. Quem está me acompanhando? Aí a Bíblia diz que eles chegam no lugar que era o destino deles. Versículo 27, versículo 28. Quando se aproximavam da aldeia para onde iram, fez ele menção de passar adiante. Então, eles estavam chegando. Aí, a Bíblia, a versão King James, em inglês, ela diz assim, ela diz que, can you put it up for me, Vinny, please? A King James, ela diz assim, and he made as though he would have gone further. Ele fez como se fosse mais longe. Então, ou seja, a intenção dele nunca foi ir mais longe. A intenção dele sempre foi ficar. Mas ele fez como que se fosse mais longe. Palavra de Deus. Ele fez, em outras palavras, sabe aquele negócio de quando a pessoa pergunta assim, você quer um bolo de cenoura? Não quero nada, acabei de tomar café. Toma um bolo de cenoura, tá bom, já que você insiste, tá. Perguntar uma vez é insistência, né? Você quer nada? Você quer, vamos fazer um churrasco lá em casa? Não, rapaz, estou busy essa semana, estou muito ocupado. Vamos fazer o churrasco. Você insiste tanto, eu vou. É isso mais ou menos que Jesus estava fazendo. Ele fez como se fosse. É mais ou menos ele dizendo: eu quero ficar, mas eu não vou invadir. Eu preciso ser convidado. Porque Jesus, ele não arromba a porta de ninguém. Jesus nunca vai invadir a sua casa, o seu lar, o seu casamento. Ele nunca vai invadir a privacidade dos seus sentimentos e pensamentos. Jesus, ele vai aguardar até que ele seja convidado.
Aleluia! Ele é um cavalheiro. Ele nunca vai invadir. Ele vai esperar até que ele seja convidado. E quando ele é convidado, tudo muda. O primeiro estágio é quando o estranho se transforma em um amigo. O segundo estágio é quando o convidado se transforma em anfitrião. Porque ele entra como convidado, Jussara. Ele fez como se fosse mais adiante. Aí eles o constrangeram. Não, fica com a gente. Eu me lembro do hino favorito da minha avó, mãe do meu pai. Partiu para a glória uns anos atrás. O hino que ela mais gostava. Fica, Senhor, já se faz tarde. Tens meu coração para pousar. Faz em mim morada permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. Fica, Senhor. E sabe o que está faltando, meu irmão? Está faltando demonstrarmos, às vezes, este anseio que temos para que o Senhor fique. Às vezes a gente quer intrometa. Mas como assim, pastor? Não, eu não quero que Deus se intrometa, que não sei o quê. Mas nós não convidamos. A gente não ora, a gente não estabelece relacionamento. A gente só sofre e reclama que está sofrendo. É o que a gente faz, porque a nossa expectativa é que Jesus venha e pum, vem aqui ressurreição. Não, meu irmão, ele é cavalheiro. Quem está me acompanhando? Ele é cavalheiro. Ele não vai arrombar a porta do seu coração. Ele é cavalheiro. Jesus só está dando um convite. Meu Deus. É mais ou menos como eu, assim. Você está reclamando, pastor, nunca veio comer aqui em casa. Eu só estou aguardando um convite. Brincadeira, gente, brincadeira. Quem está me entendendo? Ele só está aguardando um convite. Será que temos vivido como quem anseia pela presença de Jesus? E quando ele entra, tudo muda. O convidado vira anfitrião. Olha isso comigo. Versículo 29. Versículo 29. É Lucas 24, 29. Eles, porém, o constrangeram, dizendo, fica conosco, porque já é tarde. É tarde, e já é o dia. E entrou para ficar com eles. Versículo 29, ele entrou como convidado. Versículo 30. Estando com eles à mesa, tomou o pão e o abençoou. Uai. Imagina, Tiago, você me convida na sua casa, aí eu entro, rapaz, obrigado por me convidar aqui para comer essa maçã de peito assada, abençoada. Obrigado por me convidar para comer esse bolo de cenoura abençoado, que Deus te abençoe. Aí eu entro na sua casa, a gente senta à mesa, eu vou, abro a geladeira, pego, ô Tiago, você quer um... Imagina, Tereza, vocês me chamam para ir lá, pastor, vem aqui em casa comer uma salada. Salada não, qualquer outra coisa. Salada você chama o Nídio depois. Salada não. Eu entro na sua casa, rapaz, você quer uma taça de vinho? Quer um refrigerante? Quer alguma coisa? Você dá, não, vamos. Imagina, eu chego na sua casa. Não, mas peraí, você está confundindo as coisas, pastor Diego. Você é meu convidado. Você não é o anfitrião.
É quando as coisas mudam. Quando ele é convidado, o convidado é anfitrião. E é quando ele se assenta à mesa. Se coloca em pé, vamos celebrar a ceia do Senhor. É quando ele se assenta à mesa. E quando ele está à mesa, tudo muda. Diga comigo, tudo muda. Diga mais uma vez, diga tudo muda. Diga mais forte, diga tudo muda. Oh, aleluia. Ele, estando com eles à mesa, aí os papéis mudam. O convidado vira anfitrião, Bruno. É quando Deus, é quando Jesus, ao ser convidado a participar da sua vida, ele transfigura de convidado para anfitrião. É ele que começa a reger as coisas, é ele que começa a determinar os passos, é ele que começa a influenciar as decisões, é ele que começa a curar as feridas, é ele que começa a dirigir os nossos passos, é ele, porque ele não é mais convidado, ele é anfitrião, porque a casa não é minha, a casa sempre foi dele. E quando ele está à mesa, estando com eles à mesa, tomou o pão e o abençoou. Tomou o pão e o abençoou. Senhor, eu consagro ao Senhor o pão nesta mesa de ceia. Declaro, ó Pai, que seja santificado diante de Ti. O pão que não deixa de ser pão, mas passa a simbolizar o corpo de Cristo, que foi entregue por nós no Calvário. Em nome de Jesus. O abençoou e partindo-o, lhe o dava. Partindo-o, lhe o dava. Dava o pão. Aí olha só. Olha o que acontece, a mesa, Márcia, tem um segredo com a mesa, tem um segredo, a mesa, versículo 31, o que acontece à mesa? O que acontece à mesa? Abriram-se-lhes os olhos, eu estava contando uma experiência, Glaucio, dessa semana passada, corrida, eu estava um dia corrido, para baixo, um dia tive um breakzinho de uns 20, 30 minutos, pensei comigo, eu vou comer alguma coisa rápida. Aí parei num restaurante, não lembro nem aonde que eu parei no restaurantezinho, aqueles restaurantes fast food, de comida, que você vai no lugar e a pessoa serve você naqueles pratinhos, e aí eles servem você pega no balcão, e aí você vai, encontra a mesa, senta na mesa e come. Estava cheio o restaurante. Aí peguei tudo e tal, quando eu cheguei, eu estava caminhando com a minha comida, a mesa com 4 pessoas, as 4 pessoas levantaram e foram embora. Eu pensei, maravilha, né? Vou conseguir comer sentado, não vou precisar comer no carro. Aí sentei numa mesa com 4 lugares, eu sentei na mesa e comecei a comer. Daqui a pouco passou um camarada, um cara estranho, procurando lugar para sentar, Aí eu apontei para ele e falei, eu estou sozinho, pode sentar aqui, fica à vontade. Aí o cara sentou, eu numa ponta da mesa, ele na outra ponta do lado de lá. Sentou, e que experiência esquisita. De comer à mesa com uma pessoa desconhecida. Não é estranho dentro do trem, não é estranho no avião. No avião você vai sentar, viaja 12 horas do lado de uma pessoa que você nunca viu na vida, e está de o outro dorme. Agora você senta à mesa para compartilhar uma refeição e é esquisito. Por quê? Porque a mesa não é um lugar de estranhos, a mesa é um lugar de relacionamento. E sabe uma coisa que o Espírito Santo ministrou no meu coração, Tereza? É que tem muita gente que dá lugar à mesa para amigos. Tem gente que dá lugar à mesa até para o diabo.
Você dá lugar à mesa para influências que não tem, influenciadores do Instagram, do Twitter, do whatever, influenciadores, nunca influenciaram uma barata, mas são influenciadores. Aí você permite que essas pessoas influenciam o que você compra, o que você usa, o que você diz, como você se relaciona com o seu marido, com a sua esposa. A gente dá lugar à mesa para revista, dá lugar à mesa para jornal, a gente dá lugar à mesa para amigos que não conhecem o Senhor, a gente dá lugar à mesa para tantas coisas, mas não cedemos um lugar à mesa para Jesus. A minha pergunta para você é: será que Jesus tem um lugar à mesa? Não deixe o movimento tirar sua atenção, não deixe tirar sua atenção. Será que Jesus tem um lugar à mesa? Na sua casa, no seu coração, na sua vida? Será que Jesus tem um lugar à mesa? Um lugar de comunhão, um lugar de compartilhar, um lugar de relacionamento, porque a mesa é um lugar, na mesa você não conversa sobre o tempo. Tá quente essa semana, tá quente essa semana. Não, a mesa é lugar para você comungar, relacionamento. Na mesa o seu dia, na mesa é o lugar que você fala das suas frustrações, a mesa é o lugar que você recebe conselho, a mesa é o lugar que você dá opiniões, a mesa é o lugar que você ouve a palavra de alguém que tem na sua vida. Mesa é lugar de relacionamento, mesa é lugar de fundamento, mesa é lugar de compartilhar, mesa é lugar de ouvir e aprender, mesa é lugar de absorver, mesa é lugar de receber. E não é à toa que os olhos deles são abertos quando eles se sentam à mesa. Quando eles sentaram à mesa, Jesus pegou o pão, agradeceu, partiu, Renato. Pum! Abriram-se-lhes os olhos. Muitos de nós nos relacionamos com Jesus como um estranho. Alguns há meses, outros há anos, outros há décadas. Simplesmente porque Jesus ainda não tem um lugar à mesa com você. Será que Jesus participa daquilo que você consome? Não estou falando do que come fisicamente. Porque todo mundo sabe que Jesus gosta de picanha. Eu estou falando daquilo que nutre você. Do que sustenta você. Será que Jesus tem um lugar à mesa? Será que Jesus comeria da mesa que você come? À medida que vai ficando, né? Não preocupa não. Chegar até onde você está, vou pisar no seu calo hoje. Será que Jesus se alimentaria do que você se alimenta? E é interessante isso, porque a gente conhece o Jesus que cantamos, a gente conhece o Jesus que o pastor prega, a gente conhece o Jesus que nossos pais nos contaram, e a gente vive da experiência que outras pessoas têm na mesa. Mas será que Jesus está na sua mesa? E hoje, eu não vim pregar uma mensagem para você, dizendo para você que Jesus arrombar a porta da sua casa e forçar um assento à sua mesa. Não. Eu vim mostrar para você que Jesus é cavalheiro. Tudo que ele está esperando é um convite. Então, neste dia, nessa manhã de Páscoa, de ressurreição, eu quero sugerir a você que faça um convite genuíno para que Jesus habite com você e tenha um lugar à mesa contigo. Quem está me entendendo, diga. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23.
A palavra de Deus nos diz: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que na noite em que foi traído, tomou o pão, graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Já consagramos o pão, quero consagrar o cálice neste momento. Pai Celestial, obrigado, Senhor, pelo vinho, que não deixa de ser vinho, mas passa a simbolizar o sangue de Jesus, que foi vertido por nós na cruz do Calvário. Participarmos juntos desta mesa. Que esse possa ser um convite para que o Senhor se faça presente na nossa mesa. O estranho que vira um amigo. O convidado que vira um anfitrião. O Jesus incógnito que vira o Jesus revelado. Abençoa-nos neste dia. Em nome de Jesus. Amém. Os diáconos vão servir o povo de Deus, e para aqueles que nos visitam, essa é a ceia do Senhor. É uma cerimônia simbólica. O pão simboliza o corpo de Cristo, que foi entregue por nós na cruz do Calvário. O simboliza o sangue de Jesus, que foi vertido por nós no Calvário. Se você é membro desta ou de outra igreja evangélica, foi batizado nas águas e deseja participar conosco da ceia do Senhor, você está convidado. Aqueles que ainda não são batizados nas águas, você pode participar conosco tomando 2 dessas uvas que estão passando por aí. De uma maneira simbólica, você participe conosco. Que esse seja um dia em que Cristo seja convidado para estar contigo, habitar contigo e ter um lugar à mesa com você. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Cante comigo e diga: divino companheiro no caminho, sua presença sinto logo ao transitar. Já dissipaste toda a sombra, já tenho luz, a luz que brilha o amor. Fica, Senhor, já se faz tarde. Tens meu coração para pousar. Faz em mim morada permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. A sombra da noite se aproxima e nela o tentador vai chegar. Não me deixe só no caminho. Ajuda-me ao céu chegar. Diga bem forte. Fica, Senhor, já se faz tarde. Tens meu coração para pousar. Faz em mim morada permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. Graças a Deus. Graças a Deus. Todos receberam os elementos? Amém? Todos receberam?
Graças a Deus. Aleluia. Este é o momento de nos recordar, de nos lembrar da importância do sacrifício de Jesus por nós. Amém, queridos? Eu quero que, se neste momento você sente que Jesus tem sido um estranho para você, e você deseja mudar o seu nível de relacionamento com Ele, de estranho para amigo, de convidado para anfitrião, que você neste momento faça um convite a Ele. Diga: Senhor, habite comigo. Preciso da Tua presença no meu coração. Preciso de Ti em minha vida. Desejo conhecer-Te mais. Tenha o teu lugar à mesa. Em nome de Jesus. Enquanto os demais comem a primeira uva, participemos juntos do pão. Graças a Deus. Graças a Deus. Paulo escreve dizendo que, por semelhante modo, depois de haver ceado, ele também tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Enquanto os demais comem a segunda uva, participemos juntos do cálice. Graças a Deus. Obrigado, Jesus. Senhor, Tu és o nosso convidado de honra. O convidado que tem liberdade para ser anfitrião. E nessa manhã, começo de tarde, nós declaramos a Ti, Senhor: seja o anfitrião nas nossas vidas, aquele que rege o nosso viver, cuja vontade é cumprida na terra como ela é feita no céu. Em nome de Jesus, Senhor. Deus, e nós agradecemos a Ti pela Tua presença neste lugar, a Tua vida em nós. E pedimos, Senhor, que a Tua graça nos acompanhe, o Teu perdão nos encontre. Despeça-nos na Tua paz, leva-nos em segurança para os nossos lares. Multiplica em nós Tua graça, Teu favor, e nos dê uma semana de vitória, uma semana abençoada na Tua presença. Uma semana de celebração da ressurreição do Senhor Jesus. E que a bênção de Deus, o nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as divinas consolações do Espírito Santo de Deus repouse sobre a igreja do Senhor hoje e sempre. Amém. Amém. E amém. Dê um aplauso ao Senhor, amém?